No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e traz hoje os seguintes assuntos. Justiça condena empresa por dar referências negativas de trabalhador demitido. Com a ajuda de artistas, campanha aumenta em 47% o número de eleitores de 16 a 18 anos. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT fala sobre um caso de um trabalhador que foi demitido e teve a sua situação exposta às outras empresas. A gente vai falar sobre isso agora. A quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo reconheceu o direito de um trabalhador de ter sua integridade moral preservada após a empresa para a qual trabalhava ter divulgado informações sobre sua demissão por justa causa por uma suposta indisciplina a outras empresas. Essas informações foram passadas a outras empresas que pediam referências sobre ele. Isso dificultou a recolocação profissional, dificultou ele conseguir emprego de novo. Além de ser proibida de não prestar essas informações sob pena de multa, a empresa ainda foi condenada a pagar uma indenização ao trabalhador no valor de R$4.000 por danos morais. O caso foi o seguinte: o controlador de acesso, Nailson Rodrigues dos Santos, tinha sido demitido por justa causa da empresa Galserve Serviços Gerais Limitada, uma empresa sediada em Guarulhos, na Grande São Paulo. A empresa alegava que ele havia sido dispensado por indisciplina e que a justa causa havia sido adotada depois de todas as etapas de punição, que é a suspensão, a advertência, etc. Só que a demissão foi contestada pelo trabalhador na justiça. Segundo ele, essa demissão por justa causa foi arbitrária, foi abusiva. Houve uma audiência de conciliação em fevereiro de 2019 que resultou em um acordo entre as partes, entre o trabalhador e a empresa. No entanto, a empresa não se furtou a informar a quem pedisse referências de Nailson sobre os motivos, aqueles alegados pela empresa, para a demissão por justa causa. Ou seja, mesmo depois do acordo, a empresa continuou dizendo para quem pedisse referência de que ele teria sido mandado embora, de que ele teria sido demitido por justa causa por insubordinação. No processo, o trabalhador argumentou que perdeu oportunidades de reinserção no mercado de trabalho, inclusive tendo sido reprovado em processos seletivos por causa dessa conduta da empresa. Um novo processo reclamando danos morais, então, foi ajuizado pela defesa de Nailson. O trabalhador simulou por meio da sua esposa, pediu para a esposa ligar para a Galserve como se fosse uma representante de uma empresa interessada em contratar o trabalhador para pedir referências. A ligação foi gravada e anexada como prova no processo. A Galserve chegou a recorrer da decisão da Justiça, que foi em favor do trabalhador, alegando que a ligação teria sido ilegal por ferir o sigilo telefônico. Esse recurso foi negado pelo TRT da 2ª Região. A Justiça entendeu que a prova era sim válida. A relatora do processo, a desembargadora Ivani Contini Bramante, disse o seguinte no despacho: o devido processo legal configura a proteção ao indivíduo e atua tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal ao assegurar a paridade de condições das partes e plenitude de defesa. Ou seja, o direito à defesa técnica, publicidade do processo, citação válida, produção de provas, etc. Note, produção de provas, foi isso que ele fez, então a Justiça considerou legal. Ainda no despacho, a magistrada concluiu como correta a sentença que condenou a empresa ao pagamento da indenização e reforçou a obrigação de a Galserve não mais prestar informações sobre o trabalhador. Fica proibida de fazer isso, não falar no nome dele. As empresas, na verdade, elas não podem prestar informações sobre o histórico dos trabalhadores, né? Essa é a afirmação do especialista em direito do trabalho, ouvido pelo portal da CUT, o José Imar Loguerço, sócio do LBS Advogados, escritório que presta inclusive assessoria jurídica à CUT Brasil. Ele disse o seguinte: o motivo da dispensa não pode ser informado, não deve ser informado. Essa prática de busca de informação de trabalhadores não pode violar os direitos da pessoa. Portanto, a empresa não pode dar nenhuma informação que abone ou desabone uma pessoa. E ainda completa: não pode ser tratado como um atestado de idoneidade esse tipo de informação. Se houve uma demissão por justa causa ou sem justa causa, o motivo da dispensa não deve ser informado para outra empresa. A Constituição Federal de 88 garante esse direito. O artigo 422 do Código Civil, por exemplo, diz que os contratantes, as empresas, são obrigadas a guardar assim como na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, ou seja, devem resguardar a integridade de funcionários e ex-funcionários.
Já o artigo 5º da Constituição, em seus incisos 10º e 12º, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, que foi justamente o caso que aconteceu desse trabalhador. Agora, tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Mesmo que a conduta de não compartilhar informações pessoais venha antes dessa lei, a 13.709 da LGPD, a partir de sua promulgação, a proibição do compartilhamento desses dados ficou ainda mais evidente. O artigo 2º da lei afirma que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Na sentença, no caso que a gente citou aqui, a desembargadora Ivani Bramante usou a LGPD também para desconstruir o argumento da empresa de que seu sigilo telefônico teria sido violado com a gravação da simulação de pedido de informações sobre o trabalhador que foi feita naquela ligação que a gente contou, né, que foi simulada pela esposa dele. Aí ela disse o seguinte: no caso, não há interceptação telefônica, eis que não houve ato de terceiro que tenha violado a comunicação das partes. Mas sai a conduta deliberada da reclamada em informar a qualquer pessoa, sem qualquer identificação, que o reclamante foi dispensado por justa causa. Traduzindo, não existiu uma interceptação telefônica, né? Ninguém foi lá ouvir aquilo que estava sendo conversado entre as partes. Ou seja, traduzindo, não houve ninguém que fosse interceptar essa ligação telefônica. Essa ligação foi feita entre duas partes e uma das partes poderia ter gravado, né? Segundo o que mostra aqui a decisão da magistrada. Outro ponto que tem que ser levado em consideração, que a gente traduz aqui, que está nessa resolução aqui, né, nessa afirmação da magistrada, é que a empresa, HOServe, continuou se prestando a dar informações para quem quisesse ouvir, né? Na verdade, assim, uma empresa qualquer ligou, simulada pela esposa, mas enfim, qualquer empresa poderia ter ligado e eles terem dado essa informação, o que viola na verdade, a intimidade desse trabalhador. Política. A gente agora fala sobre eleições 2022, a participação dos jovens nessas eleições, impulsionadas por artistas como Mark Ruffalo, Anitta, Bruna Marquezine, Giovanna Ilbock, entre outros, que usaram suas redes sociais para incentivar os jovens brasileiros a votar. A campanha da Justiça Eleitoral para que os jovens de 16 a 18 anos tirassem o título de eleitor resultou em um aumento de 47% no número de novos eleitores nessa faixa etária em relação às eleições de 2018. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões e 42.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, para ser mais exatos, né? Em relação a 2014, o aumento é de 57%, veja só. O crescimento é acreditado às ações da Justiça Eleitoral que entre 14 e 18 de março deste ano, por meio do TSE e dos 27 tribunais regionais eleitorais, promoveu a Semana do Jovem Eleitor, uma iniciativa que foi criada em 2015, e também a ação de artistas que contou até com o astro de Hollywood, Leonardo DiCaprio, além do Mark Ruffalo também, né, que fez o Hulk nos Vingadores, você deve lembrar, além de vários outros papéis, obviamente. Em março desse ano, 522.471 jovens haviam tirado o título de eleitor. Em abril, esse número pulou para 991.415. Com uma novidade, uma resolução do TSE permitiu que os eleitores com 15 anos tirassem o título, mas com poder de voto apenas se completassem 16 anos até o primeiro turno dessas eleições. As redes sociais do TSE e dos TRS procuraram se comunicar de uma forma direta com os jovens e contaram com isso, né, com a colaboração de diversas personalidades da internet, clubes de futebol também, organizações da sociedade civil, o que foi muito importante para o aumento do número de eleitores, na opinião da professora de Direito Eleitoral Ana Paula Oliveira Mendes. Ela disse o seguinte: eu penso que essas campanhas foram essenciais para o êxito nesse aumento do número de jovens eleitores, porque eles consomem a internet como seu principal meio de informação. E essas campanhas ocorreram sobretudo na internet. Então, o TSE conseguiu falar a linguagem do público jovem e se adaptar aos meios de comunicação. Isso foi importante e é muito importante para uma democracia de qualidade que pressupõe o aumento da voz de todos e todas, inclusive da população mais jovem. Um dos destaques da Semana do Jovem Eleitor foi o tuitaço realizado no dia 16 de março. Segundo dados da plataforma do Twitter, foram publicados durante essa mobilização quase 7 mil tweets com incentivos à retirada do título de eleitor, que chegaram a quase 90 milhões de pessoas.
Mais de 4.700 usuários da plataforma publicaram sobre o assunto ou compartilharam publicações de outras pessoas e isso, em termos de informação, acabou se multiplicando na rede social. E o resultado a gente viu, né? Quase mais de 2 milhões de novos eleitores jovens entre 16 e 18 anos que vão exercer seu poder de cidadania e a sua participação na democracia do Brasil esse ano. O Jornal da CUT fica por aqui então. Muito obrigado pela sua companhia. Fique bem. A gente se fala na próxima edição. Até lá.